Esse episódio do Viva Aparecida é apresentado pelo Festival Aparecida Criativa, um projeto contemplado no edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc, número 40 de 2020, para a produção e realização de Festival de Cultura e Economia Criativa com apresentação online, promovido pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Mas aí tem a galera assim que tipo, puta, os caras tomam uma e esquece, fala, bicho, foda-se o amanhã, entendeu? Então, assim, tá muito complicado. E também com essa questão da polarização das coisas, um pouco dessa coisa do negacionismo, etc e tal, e questões partidárias, políticas, quando você se comporta de uma maneira tipo, puta, não abraça, ou fique longe, ou faça assim... Aí a galera se estressa com você, acha que você é um puta de um cuzão, entendeu? Acha que você é um manipulado pela mídia, acha, entendeu? Os negacionistas, né? Andam tudo sem máscara. Cara, tá, vejo os bizarro. senhorzinhos andando na rua para mostrar que é valente, que não acreditam, uns veinhos, tudo sem máscara, assim, sabe? Andando, tá. E outro dia eu fui comprar cigarro na conveniência e entrou com um senhor desse. Aí eu, me afastei, assim, eu de máscara, a moça de máscara, e ele entrou sem máscara, falando alto, não sei o quê. Aí eu falei com ela, você devia exigir. Ela falou, tá o cartaz na porta, ele mora aqui perto, ele vem todo dia aqui e diz que não vai usar máscara, que quer ver quem vai obrigar ele a usar máscara. E é isso. E veja só, Nanaia, né? Quando a gente fala no âmbito do teatro, né, principalmente, que era o ambiente onde você ia, que você sentava, que você se fazia de plateia para assistir uma apresentação, para você, depois da apresentação, debater esse texto, refletir sobre esse texto. Hoje, a escolha, entendeu, de uma peça, ela implica, assim, muitas coisas, porque o público ele pode cancelar isso simplesmente sem assistir, sem ter nenhum tipo de relação com esse texto, porque ele já pressupõe, baseado, entendeu, naquilo que ele acha, e as pessoas param, entendeu, estão deixando, na verdade, de interpretar, porque elas praticamente já sabem, entendeu, o que elas sentem a respeito, entendeu, do assunto. E aí você percebe isso nas questões da literatura, no teatro, nas expressões artísticas, corporal, na pintura, na música. Cara, a arte em geral hoje, está sendo colocada um cala-boca terrível. Gente, vamos gravar então? Está passando na sua rua Viva Aparecida, o podcast cultural da Rua Aparecida. Fala galera, esse aqui é o podcast Viva Aparecida. A gente está aqui novamente, ainda em quarentena, ainda gravando remotamente, então pode ter algumas intervenções aí, pode ter uma variação de som, como nos últimos episódios. E estamos também aí faz 7 meses praticamente que a gente não grava nada, né? Então, vamos retomar agora. E esse é um episódio que a gente está montando ele tem um apoio, né, apresentado pelo Festival Aparecida Criativa, que é um festival agora apoiado pela Lei Aldir Blanc, pelo PROAC. Então não é o municipal, é o estadual. E a gente vai falar hoje com a Nanaia de Simas e a história da Oficina das Artes, a escola que ela teve de teatro que ela teve aqui em Sorocaba nos anos 90. E a gente está aqui, né? Estamos reunidos entre 6 pessoas, a gente vai ter mais depoimentos aí de uma galera que participou da Oficina das Artes também, tanto como professor, como aluno, ao longo do episódio todo. E vamos à apresentação então, né? Primeira a falar, Nanaia, né? Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É uma honra estar participando do projeto do Aparecida. Obrigada, Thiago, por lembrar,
né, da sua escolinha, Oficina das Artes. Então, pessoal, eu sempre fiz teatro a minha infância toda na escola, e quando foi a hora passada, inclusive, né, tardia de fazer uma faculdade, eu optei por artes cênicas. E eu fui fazer no Rio de Janeiro, que era a única escola superior de teatro na ocasião, e tinha a EAD aqui em São Paulo, depois foi em Salvador que surgiu outra escola, depois a USP, e assim foi indo. Então, eu fui para o Rio de Janeiro e fiz artes cênicas. Fiz alguns espetáculos lá, tranquei matrícula, que eu tranquei várias vezes, vim para São Paulo, aqui para Sorocaba, onde estava a minha família, fui fazer o Último Carro em São Paulo, com João das Neves, uma experiência maravilhosa, e voltei para o Rio para concluir a faculdade. Aí vim para Sorocaba, me radicalizar aqui. Aí, o que acontece? Eu fiquei pensando, naquela ocasião, né, não tinha nenhuma lei de incentivo, não tinha nada, como que eu ia sobreviver da minha arte aqui numa cidade do interior. Na ocasião só tínhamos teatro amador aqui também. E aí surgiu essa oportunidade. Eu fui fazer um curso de modelo de comercial de televisão para uma agência de publicidade, uma produtora, e a partir daí os alunos, ao concluírem esse curso, que era uma oficina rápida, pediram se eu não podia continuar fazendo um curso de teatro na cidade. Então, a Oficina das Artes foi o primeiro curso livre de teatro na cidade, e nós tínhamos o SESI também com a Edmeia Pereira na ocasião. Então, eram as duas escolas. E foi assim que começou, quer dizer, eu tinha montado um bar antes disso, pensando nessa questão de sobrevivência, e o bar não tinha dado certo, mas eu ainda estava com espaço lá. E foi nesse espaço que eu comecei a Oficina das Artes, isso final de 92, começo de 93. E a gente, bom, acho que praticamente todo mundo que está aqui hoje, né, nessa roda de conversa, participou, foi aluno lá também, né? Queria que você apresentasse os próximos, então. Rodolfo, pode ser? Vou me apresentar. Obrigado pelo convite, Thiago. Muito legal rever todo mundo, Nanaia, principalmente. Eu sou Rodolfo Amorim, e eu sou Rodolfo Amorim porque eu passei pela Oficina das Artes, e ali eu tinha que escolher um nome. Meu nome é Rodolfo Corrêa Amorim. Eu lembro que eu ia fazer a peça do João, o Testamento, e falaram, você precisa de um nome artístico. E eu escolhi por causa da Patrícia Amorim, uma nadadora, e o Paulo Henrique Amorim. Eu falei, não, Amorim é um nome famoso. Então eu vou ser Rodolfo Amorim, deixei eu correr de lado. Então, posso intervir um pouquinho? Pode. O meu bar que não deu certo chamava Emoções Reais. Porque eu queria real por causa da padaria real. Eu falei, acho que real no nome vai ser um sucesso. Eu não bombava nessa ocasião. E a minha sócia amava Roberto Carlos, então colocou Emoções e Reais, né? Por isso. Então essas coisas dão certo de pegar o nome, né? Quer dizer, não dão não, né? Então, você deu certo. Eu sou ator e estou em São Paulo, vim estudar na EAD em São Paulo e aqui fiquei. Sou do grupo 19 de teatro e também tenho um grupo aí em Sorocaba, que é o Grupo Manto, que já foi mais atuante no passado, né? O Thiago participou, acho que a Patrícia também passou por ali. Agora a gente está com um novo projeto para retomar as atividades que, se Deus quiser, vai ter Deus. No final do ano a gente tem mais a volta de uma temporada nos vagões da Paula Souza, né, ocupando os trens. Então, eu também dirijo, escrevo, e estou aqui entre São Paulo e Sorocaba, né? É isso. Quem mais? João? Eu, feliz também por estar revendo todo mundo, fazia muito tempo. Sou músico, comecei inicialmente como ator. Fala seu nome, João, né? João Leopoldo. E aí a mesma coisa, o meu nome é um pouco comprido, João Leopoldo Bueno de Aguiar. Aí quando eu comecei a fazer teatro na Oficina das Artes, eu precisava escolher um nome, aí eu tive que encurtar o nome e coloquei como só João Leopoldo, então. Eu comecei na Oficina das Artes, trabalhando como ator, e depois
tive também a possibilidade de escrever uma peça que, na verdade, fazia parte parte de um grupo paralelo, não era não, Nanaia? Porque a gente tinha a Oficina das Artes, tinha um grupo que depois se fechou como um grupo teatral, né? Não foi desse jeito que se formou? Nós fazíamos várias montagens, quer dizer, tinha a montagem oficial, porque veja, quando começou a Oficina das Artes, ela foi pensada com muito carinho. E então, além dos diversos professores e das aulas, tinha a prática de montagem, tá? Para o ator ter essa experimentação no palco, inclusive do Teatro Municipal. E então, nós tínhamos essa grande montagem com todos os alunos da escola, mas nós tínhamos outras possibilidades de aproveitamento do espaço, inclusive, com outros grupos que vinham com algumas propostas, tá? Então, você tinha o texto, e aí eu li o seu texto, gostei muito, muito louco, né, por sinal, e nós montamos o testamento, não com todos os alunos, e sim com um grupo de teatro mesmo, começou a se formar ali na oficina. Foi, né? Oficina de atores, na verdade, se eu não me engano. Acho que a gente vai falar dele daqui a pouco, acho que é a Fábrica de Atores, não é? Fábrica de Atores. Fábrica de Atores, isso, exatamente. Mas, enfim, estou super feliz de estar aqui dividindo com vocês. Algumas coisas talvez eu não lembre, mas outras com certeza vocês vão me ajudar a lembrar. Foram anos muito intensos, mas foi muito legal. E Patrícia? Oi, boa noite. Eu sou a Patrícia Nolasco. Eu sou atriz, professora, e comecei lá também na Oficina das Artes, eu acho que foi em 1993, né, Nanai? Exatamente, eu não sei. Você foi da segunda turma da oficina. Da segunda leva, né? E eu me lembro que o Ivaldo, né, o Dado Carvalho, que me falou da Oficina das Artes uma vez que eu estava naquela loja de CD. Não sei se vocês se lembram, acho que era Transasom o nome. Transasom. Que tinha ali na Moreira César, e a gente não tinha grana para comprar todos os discos e CDs que a gente queria, daí a gente ia lá e eles gravavam. Vocês se lembram disso? Acho que todos nós passamos por essa fase, né? E eu estava lá e tinha um cartaz da Oficina das Artes. Aí eu já tinha vontade de fazer teatro, eu gostava de desenhar, fazer curso de desenho e tal, desde 12, 13 anos de idade, mas eu tinha uma vontade de fazer teatro que não tinha rolado bem até então, né? Daí eu vi ele colocando cartaz e perguntei para ele, e ele me falou onde era a Oficina das Artes. Eu fui até lá a pé, cheguei lá, estava na Naia com duas crianças pequenas, né? A professora, a dona da Oficina das Artes, com duas crianças, me recebeu super bem. Eu já gostei muito daquele clima, daquele lugar ali. Enfim, acabei me matriculando e começou ali, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da minha formação, assim, ela foi, esse momento, né, saindo de uma adolescência, ele foi extremamente importante, assim, de entrar em contato com a arte, de conhecer as pessoas que eu conheci, de entrar em contato com os professores que eu entrei, né, os amigos, tanto que nós todos somos amigos até hoje, né, passados aí, sei lá quantos anos. Então, e trabalhos juntos, né, a gente acaba fazendo muitos trabalhos juntos. É isso. Acho que é isso. E a Laura? Então, eu sou a Laura Guedes e isso, só que a mamãe agora, tá? Agora é a mamãe. Então, e eu fui parar na oficina, é isso? Uhum. É como a gente foi conhecer a oficina, certo? Quer dizer, foi essa parte que eu peguei. Sim. Por um amigo, pelo Guto Requena. A gente fazia muita piada na escola, né? Ser piadista e tal, não sei o quê. Sim, né? E daí foi assim, na verdade, já tinha vontade. Foi a loja de bicicleta. E eu já tinha vontade de fazer teatro e tal. Mas, como a Patrícia, foi uma situação bem parecida. Não tinha muita oportunidade. Foi fazer teatro. Foi. E o Guto me levou. Estamos aqui nessa faz 20 e poucos anos, né?
meio perdidos ainda, né? Mas estamos aí, tentando fazer isso também. Tentando fazer. Foi o Guto que levou você? Foi o Guto. Olha, eu lembro o dia que você chegou na escola, o dia que você chegou com aquelas bochechas rosadinhas, eu falei, olha, Florzinha, essa menina. Botou o apelido de você de Florzinha. Você chegou toda alegre, sorridente, com as bochechas vermelhas. Olha uma gracinha. E assim fiquei, né? Que era esse o ambiente, né? Ambiente das pessoas alegres e sorridentes, né, Bê? Sim. E, Nanaia, fala um pouco desse início, então, né? Você já comentou na sua abertura, falando sobre que era um bar, e aí depois veio a escola e tal. Como que foi esse início aí? Porque, no fim, acho que praticamente todos aqui, pelo menos, né, a Patrícia, acho que e o João, que são de uma turma talvez um pouco antes da minha, e da Laura, pelo menos do Rodolfo, né? Que eu me lembro de eu entrar junto com o Leandro em abril de 94. Aí acho que o Rodolfo entrou tipo em setembro de 94, uma coisa assim. Eu me lembro de ser... Que dia, Thiago? O Thiago sabe todos os dias e horários dos acontecimentos. eu lembro de ser o aniversário da Patrícia, tipo 19 anos, uma coisa assim. Isso, exatamente. O Rodolfo, a pessoa mais simpática que chegou lá, eu convidei para festa e ele falou que não gostava de festa. Isso também ficou gravado na minha memória, mas foi e se divertiu muito. E dormi lá, né? Quer dizer, não dormi lá. Passei a madrugada com vocês. Mas aí como é que foi esse início, Nanaia, assim, porque a gente já pegou, pelo menos eu já entrei nesse processo do Último Carro, né? Do espetáculo Último Carro. Então já estava no processo de montagem do espetáculo, ainda na rua Salvador Correia, né? A Oficina das Artes. Sim. Então, eu pensei, assim, de fazer uma escola que fosse bem bacana, tá? Onde os alunos pudessem ter acesso a vários tipos de conhecimento, né, artísticos. Então, tinha aula de música, né, com o Marcelo, de canto, aula de corpo, de expressão corporal, de dança, de história do teatro. O Mantovani dava história do teatro em geral, e o Dado era a história do teatro brasileiro. Eu dava aula de interpretação, e aí tinham oficinas de máscaras, né? A Nancy Kaplan também fez no infantil, foi muito legal, porque ela trabalhou com eles, a gente era perto do Natal, então foi a elaboração de um presépio com a massa que eles faziam de sal. Era uma coisa muito bonita, né? As crianças trabalhando lá. E aí surgiu, né, a primeira turma, e eu escrevi essa turma, foi muito bacana, né? Eu tive bastante apoio do Cruzeiro do Sul, do Diário de Sorocaba, da Rádio Ipanema, divulgando o curso. Formamos a turma e iniciamos as aulas. Além das aulas dos professores, nós tínhamos palestras assim variadas, né? Tipo o Maffei, né? O Maffei foi o seguinte, Lourival Maffei, ele tinha sido secretário da Educação, era um engenheiro, e aí eu, quando aluguei lá o espaço, eu queria derrubar uma parede para fazer um salão maior. E aí ele foi lá, né? Eu já o conhecia e solicitei que ele fosse lá, e ele dava aula na faculdade de engenharia, e ele foi com os alunos dele lá, e aí ele aproveitou, já deu uma aula ali. Eu chamei um pedreiro para subir lá no telhado, e então ele foi orientando o pedreiro para saber aonde poderia ser cortada aquela parede sem nenhuma preocupação de abalar as estruturas, né? E aí foi feito isso, esse recorte, e depois disso ele voltou lá e ele deu uma aula sobre os museus, né, do mundo inteiro que ele tinha viajado, obras de arte, né? Ele tinha os slides, assim, naquela época eram slides, né? Então era assim, bem aberta a escola, né, para as possibilidades das pessoas estarem indo lá e trabalhando lá, né? Enfim, passando o seu conhecimento, sua experiência, fazendo essa troca bacana.
Então, na primeira turma, eu escrevi no Festival Ícaro. E escrevi Aí, gente, era assim, o último dia da inscrição. E aí todo mundo, vamos escrever, mas que peça? Aí não sabia, não tinha visto esbate, não tinha visto nada. E aí eu tinha mais ou menos na minha cabeça uma ideia de uma história, né? Aí eu criei um nome chamado Crer Seres, porque era um nome que poderia ser qualquer coisa, né? E aí eu fui lá e falei, Zé, o texto ainda não está pronto, não tinha nem começado ainda o texto. Ele falou, não, você tem mais uns dias para trazer o texto e tal, mas hoje a gente faz a inscrição com os dados, né, formais e não sei o quê. E aí eu fiquei, olha, uns 3 ou 4 dias, noite e dia, para escrever aquilo, e era na máquina de escrever ainda, né? Escrevi o tal Crer Seres, que foi um sucesso absoluto, ficou uma gracinha a peça. E olha, eu não sei como é que a gente fazia, porque correndo atrás das coisas, eu fiz cenografia, tudo batendo na porta das empresas, né, pedindo patrocínio. Fiz a cenografia, todos os figurinos, a cirandinha, tinha uma cena que era da escola, né, a cirandinha me arrumou o uniforme para todo mundo do elenco. Então, a gente teve bastante apoio das empresas para realizar. E foi muito legal o Cresceres, nós recebemos um prêmio especial do júri, e deve ter uma filmagem, era difícil, né, as filmagens naquela época, e não tinha qualidade também, mas deve ter algum registro do Cresceres. Mas foi muito interessante, foi assim que começou, e eram alunos dessa turma, assim, talvez vocês conheçam a Raquel Cury, que é escritora, depois lançou o livro Sensitivos, né? O Gerson Gebaile era aluno dessa turma, a Cidinha Carneiro, a Bel, que se apresentou no festival lá de Piedade, a Rosana, lá de Araçoiaba, enfim, a Josiane, eram o Almir, o Clóvis, enfim, olha, eu lembro o nome dos alunos, que legal, né? E foi ali que a coisa começou a florescer, inclusive nós tivemos o primeiro festival de performance. A Niane Nicolei também. A Niane começou ali, tá? Nessa turma. E nós fizemos o primeiro festival de performance, eu e Mantovani organizamos, e Dado era jurado. Fizemos os jurados ali mesmo, que era naquela ocasião que ainda havia um concurso, não eram mostras, eram concursos, né, que mobilizavam as pessoas, saíram arranca-rabos terríveis, né, que saíam nos festivais, mas todo mundo amava de paixão. A oficina, esse festival de performances era aquele que tinha no espaço do Benão também, não era? Que eram vários espaços na cidade, ou não? Não, esse foi no espaço dos metalúrgicos, ali na Rua da Penha. O segundo, o primeiro festival de performance foi na Oficina das Artes. O segundo, né, Mantovani falou, vamos levar lá para o espaço do Metalúrgicos, aí que o João está falando, ali na Rua da Penha, porque o espaço é maior, tem palco, tem tudo, porque tinha despertado bastante interesse. E nós fizemos o segundo festival lá. O terceiro já foi no SESI, nós fizemos parceria com o SESI, com a Grande Otelo, e aí foi quando começou o curta teatro. Porque tinha uma discussão, né? Nós nos reunimos e o que acontece? Eles sentiam dificuldade para definir o que seria performance, tá? Quer dizer, como avaliar, né, a performance. E eram performances abertas, tanto na área musical, na área de dança, de artes plásticas, de teatro. Então, eles acharam complicados e resolvemos fechar, então, o que seria de teatro e seria o curta teatro. E o primeiro, né, começou lá no SESI, ainda com a parceria da Oficina das Artes. Eu me lembro de ter assistido As Musas. Então... Aí eu vi uma apresentação das Musas no Bar Bauhaus, que na época... Verdade. Essa performance, que a Mônica dirigiu, né? Isso. Eram várias meninas, eu era uma delas. A Laura era também, não era, Laura? Não. Acho que é antes da Laura isso. É uma geração um pouquinho antes, um ano antes, eu acho. Foi no Bauhaus. Sim. As Musas. E depois teve As Musas com Z.
que eram os meninos, que o João, tinha o Marcelo Carmona, o Thiago e eu, dublando cantoras. E o Leandro também, não? O Leandro? Foi. O Leandro. Isso aí, na verdade, fez parte. A gente performou meio uma sátira de vários espetáculos que estavam acontecendo na época. Nossa, foi muito. Gal Costa. Quem que fazia a Gal Costa? Eu fiz a Gal Costa. Ah, você que fez, soltou os cabelos. Foi muito legal, muito legal. Mas se eu não me engano, eu fiz a TT Espíndola. Desculpa, Thiago. Não, mas eu acho que isso que é legal dessa época, assim, tipo 94, 95, porque as coisas iam acontecendo em vários espaços, em vários grupos fazendo as coisas ao mesmo tempo. Eu até, sei lá, aí vira aquela coisa nostalgia, né? Eu tenho uma nostalgia dessa época que a gente ia para os bares, ia para outros espaços de apresentação e tal, e meio que todo mundo se conhecia, e meio que todo mundo sabia de onde era cada galera. Então a gente era a galera da Nanaia no primeiro momento, né? Aí tinha a galera da Meia, tinha a galera do Benão, e aí tinha a galera das artes plásticas, da música e tal. Então meio que todo mundo meio que se misturava no Depois e no Bauhaus e no Arara. Esses pelo menos eram os três que me vem à cabeça agora, assim. Né? Que talvez não seja anterior a vocês, que era o Sabor das Coisas, o Bar da Cida, que a gente falava, que era ali na Capitão Grandino, quase em frente ao espaço da Janice Vieira, um pouco mais embaixo na curva, né? Que bombou também, era uma época que reunia todo o pessoal do teatro lá, e era muito legal. Perdão. Você lembra mais ou menos quantos alunos frequentavam a Oficina das Artes? Porque na minha imaginação era muita gente. Não, era muita gente, eram várias turmas. Nós tínhamos aula de terças e quintas à noite, aí depois nós abrimos de segunda e quarta à noite, aí nós tínhamos o sábado de manhã e o sábado à tarde, né? Então, eram várias turmas, e teve umas tentativas de o pessoal pedir de fazer o infantil de manhã, mas aí sempre complicava um pouco, porque as crianças têm várias atividades durante a semana, né? Já o inglês, a dança, a música, e ficava um pouco complicado de você pegar todos aqueles interessados que pudessem no mesmo dia, no mesmo horário. Então, eu preferi centralizar no sábado de manhã o curso infantil, o que deu bastante certo também, né? Porque foram crianças ótimas que passaram lá. E, né, inclusive, as irmãs do Thiago, Geisa, com 7 anos, Estefânia, né, começaram lá, foi muito legal. O Ramon e a Andréa Nur também foram meus alunos, mas no curso de modelo, que antecedeu, que foi, digamos, o precursor da Oficina das Artes. Quem mais que foi criança lá? O Bruno, né, Thiago, seu irmão também fez? Eu acho que o Bruno... Não, acho que o Bruno não fez Oficina das Artes. O Bruno foi o seguinte: no dia que a sua mãe foi se inscrever, a Inês se inscreveu no curso de adultos, né? E aí o Thiago, a Geisa e a Estefânia. E o Bruno, muito tímido, ele segurou num daqueles ferros ali da oficina, daquele puxado que tinha na frente, daquelas telhas ali, e ele se segurou ali, ele não quis entrar de jeito nenhum, morrendo de vergonha. E não quis. Anos mais tarde, ele falava que o maior arrependimento da vida dele era não ter feito a Oficina das Artes, quando ele via a gente junto, lembrando, conversando, né? Mas ele não fez, não. Não participou. Não, achei curioso a Nanaia já ter falado que antes era um bar, porque de alguma forma a escola ainda mantinha essa atmosfera, né? Que o João também falou do bar aqui antes, né, na conversa, como um lugar de relaxar, porque de alguma forma tinha ali as mesas de bar, tinha algumas cadeiras remanescentes, então assim que acabava a aula, a gente ficava ali naquele ambiente que era praticamente um bar, né? E a gente ia longe, né? Conversando ali. Então, tinham festas nesse mesmo espaço, ensaios de outras coisas para além
das oficinas, né? Mas acho que tinha muito essa cara ainda, esse espírito, acho que o espírito do bar ficou assim, né? Lugar de troca de ideia, Chegou uma época que a gente não ia só no dia que a gente tinha aula, né? A gente estava em todos esses dias lá. Era aula dos outros, não tinha nada a ver com a gente, mas a gente estava lá, tipo, semana inteira, final de semana, eu saía da escola, do cursinho, assim, lá, e ia pra lá, enfim. Ficava... Não, eu brinco que eu e o Leandro, a gente se conheceu no Fernando Prestes, né, na escola, no primeiro colegial, e daí já em abril a gente entrou na oficina das artes, e já em julho, no segundo semestre, a gente praticamente não foi mais nas aulas. A gente estudava à noite, então a gente matava a aula para ir para a oficina das artes. Pois é, sua mãe veio falar comigo, sabia, Thiago, nessa ocasião? Que era para eu conversar com você, para te dar os conselhos, que você me ouvia muito, porque você estava matando a aula. E eu fui falar com o Leandro também. Eu lembro um dia que eu falei, Leandro, você vai hoje fazer sua matrícula. Era num colégio longe que ele tinha conseguido vaga, e aí ele foi lá para fazer a matrícula dele. Então, a coisa funcionava um pouco assim também, né? Vamos fazer o teatro, mas não vamos parar de estudar, né, gente? Mas acho que nesse clima, né? Isso de ficarem lá durante o dia. Eu lembro de uma história... que as histórias engraçadas vão ser depois, né? Que a gente vai falar. Não, pode falar já. Então, a Laura ela foi de tarde lá para a Oficina das Artes e eu não estava. Mas o portão ficava sempre aberto. E ela entrou e sentou ali na varanda, né, naquelas mesas, já no segundo endereço da Cônico Januário. E aí chegaram para cortar a luz. Veio o cara cortar a luz e a Laura foi lá e discutiu com eles e falou que eles não iam cortar a luz e não sei o que lá. E eles não cortaram. Aí ela chegou e falou, não, vieram cortar a luz da oficina, mas eu não deixei. Eu fiz um drama, né? Hã? Fiz um drama, botou toda a sua verve em prática ali, né? Todo o seu talento. Dei um show. Um show. E eles não cortaram. Aí a gente correu para juntar dinheiro daqui e dali para pagar a conta de luz, para não cortarem a luz. Mas era assim que funcionava. Era muito interessante. E nós tivemos, assim, ótimas montagens. Foi uma época que eu fico pensando assim, como nós fizemos, né, aquelas montagens enormes. Então, nós tivemos a Moreninha, um musical, né, eu tenho essa, digamos, esse lado meu de gostar muito de fazer musicais, né, então, a Moreninha, não chega a ser um musical, né, tudo cantado o tempo inteiro, não seria tipo ópera, né, mas sempre com as inserções de dança e música. E a Moreninha foi um espetáculo belíssimo, belíssimo, em que a Elisete Martins fazia a concepção dos figurinos e o Marcelo Marra a música. Então, o Marcelo chamou o Paulo Edson e juntos eles pegaram as letras que estavam no livro, né, e foram pesquisar as melodias, né, verificar que melodias seriam aquelas. Eu não lembro se tinha partitura também ou se eles criaram. E eles tiveram cuidado de não colocar instrumentos que não tinham na época, que não faziam parte na época, né, de uma orquestra para fazer essas gravações das músicas. Assim, tudo com o máximo cuidado e o máximo de pesquisa. O Lomardo fez a adaptação do livro para o teatro, e a Elisete foi fazer a pesquisa de figurinos. Então, ela tinha a paleta de cores dela, que era as cores da época. Não tinha esses estampadores, não tinha essas cores fortes, eram cores mais pastéis, um xadrezinho no máximo, uma coisinha assim. Só que eu ganhei da Carambery um monte de tecido, verde-limão, rosa-choque, azul piscina, assim, amarelo gema de ovo, um escândalo, todos assim fosforescentes. Em uma das cenas da Moreninha, que elas iam para o salão de jogos, os jovens iam para o salão de jogos, era muito legal, porque elas estavam com esses vestidos todos coloridos por baixo e os vestidos de época por cima.
e só passavam atrás da rotunda ali no palco, já iam tirando aquele vestido e já entravam, enquanto a última estava no palco ainda, saindo do palco com o vestido de época, todo bonitinho, branquinho, rosinha, a primeira estava já entrando para a sala de jogos pelo outro lado do palco, com essas cores assim. Eu lembro que o Roberto Gil virou e falou assim: Nanaia, que loucura! Eu fiquei assim, falei, que choque, que licença poética. Tá valendo. E chamou muita atenção aquilo, né? De repente, você ter, né, essa surpresa para o público dentro de um espetáculo tradicional, você ter aqueles vestidos com aquelas cores. E eu fico pensando assim, gente, todo mundo vestido de época. Eu aluguei a roupa dos rapazes, os ternos, né, os ternos lindos, com a gravata, cada um com a gravata de uma cor, uma azulzinha clara, outra lilazinha, uma pérola, né, uma mais rosinha. Era smoking, né? Lindo, sim. Eu aluguei numa loja de casamento, mas eram roupas muito bonitas, todos iguaizinhos, assim, e vocês dançavam, e vocês cantavam, a Ismênia fez a coreografia, né? O Marcelo viu toda essa parte musical, não sei se foi ele também que trabalhou o canto com vocês. Acho que sim, sim. Foi. E ficou um espetáculo belíssimo, né? Eu lembro que eu fui pegar uma mesa, vocês lembram dessa mesa? Que eu fui numa chácara, que me informaram que tinha uma mesa de época numa chácara, e eu fui lá, era uma mesa gigante, madeira maciça, e nós levamos a mesa para lá. As cadeiras eu comprei numa loja de móveis usados, cadeiras de madeira, mas que eram de palhinha, assim, os assentos de um bar que tinha fechado. E o Marcelo Carmona, muito criativo, né, nós compramos um tecido vermelho, umas taxinhas, e ele forrou aqueles assentos e os encostos com esse tecido, botou as taxinhas douradas. Gente, aquilo ficou chiquérrimo. E aquela mesa também, mas só que a mesa deu um problema, que resolveram envernizar ou encerar a mesa, e aí, na hora de entregar, o cara ficou muito bravo, porque tinha um vestido na mesa dele. Eu falei, caramba, porque quiseram que ela ficasse bem bonita em cena, né? Ela ficou, de fato, mas ele não gostou muito, não. E eu sei que nós fizemos foi buscar com caminhão, olha só, paguei caminhão, né, todos esses materiais, essas roupas todas, maquiagem. Lembra, Rodolfo, que você tinha um cabelo bem grande e cortou o cabelo e você doou o seu cabelo para fazer todas as costeletas, bigodes e barbas do elenco inteiro? E o Marcelo Carmona fez. Eu acho que era o Guto, hein? Não, foi você. Eu? Você cortou o cabelo, ele pegou o seu cabelo e fez. Era costeleta crespa? Não, você acha? O Marcelo botava gel em tudo. Ele botava gel em tudo. Fez costeleta, bigode, barbicha. De todo mundo. Judeu ortodoxo, né? Aqueles cachinhos. Mas não ficou crespo, não, ficou bonitinho. Eu não lembro disso, Nanai. Você não lembra disso? Que você doou suas madeixas para. Eu lembro que eu era contra a regra. E você teve um dia numa apresentação que demorou, acho que para entrar esses móveis todos, o pessoal demorou. E aí você me deu um pito, falou, você tem que ir lá atrás ficar dando ordem mais duro pro pessoal. E aí teve um outro dia, era para essa cena de novo, de entrar com os móveis, e uma das atrizes estava deitada. E tinha uma escada lá atrás do camarim do Municipal para você descer para ficar na coxia, do lado do palco. Eu sei que eu pulei a escada e já desci num tapa na testa da Guiomar. Falei, já pra cena! Eu tava muito imbuído da ordem da Nanai. E aí ela falou, não, eu troquei com fulana porque eu tava com dor de cabeça. Eu falei, então desculpa, descansa.
Eu não sei se você lembra disso. Eu não lembro. Essas coisas da coxinha, muitas vezes eu não ficava nem sabendo. Vocês resolviam tudo lá. Então, mas essa é uma coisa que para mim marcou muito, assim, da gente, tanto na Cônego Januário Barbosa, começou com o Testamento, que logo que a oficina mudou pro a Cônego, já veio o espetáculo Testamento, né, do João Leopoldo. E aí, e que era aquela dinâmica de a gente ocupar a oficina das artes com o espetáculo, né? Então entrava gente de tudo quanto é porta que tinha, tudo que era porta que tinha para aquela sala, entrava e saía gente, entrava e saía ator. E depois a gente fez, eu acho que 95 para mim marcou muito, assim, da gente ter feito começado com o Testamento, depois logo entrou o Edgar Allan Poe, lá com o Fernando Lomardo, né? Também na oficina. E daí veio essas... Camargo. E veio logo essa sequência de espetáculos do Municipal. A Moreninha, o Solitário da Água Vermelha, o Noviço, né? O Noviço nós estamos no Teatro América. Já. Isso. Mas eu acho que o que para mim marcou muito, assim, da gente ter esse... Não só o rolê de cena, mas a gente tá muito ligado no que tá acontecendo por trás da cena, na coxia, na cenografia, da gente virar a noite na véspera de estreia. Eu, Rodolfo, Fábio... fazendo, né? Cenário, fazendo a igrejinha de João de Camargo, né? Fazendo tudo aquilo. Vocês fizeram até um palco, porque nós ganhamos uma... Ah, não, vocês fizeram um palco porque nós íamos fazer um palco ali para poder fazer as apresentações dentro da oficina. E aí depois é que a Meia soube do palco e os alunos dela fizeram a escadinha. E aí ela ligou dizendo que tinha uma escada para o palco, meu pai até que foi lá buscar a escadinha e tal. Vocês faziam tudo. Por quê? Porque eu penso assim, que tem que... O aluno, né, do teatro não é uma coisa normal, digamos assim, que você pegue um livro e você aprenda através dele, que você decore alguma coisa. É vivência, tá? É experimentação. E o ator, ele é coautor mesmo do espetáculo, né? É a pessoa mais importante e ele tem que ter essa liberdade de criação. E você, ao participar de um grupo, na medida em que você tem autonomia, né, que te dão essa autonomia para você dar a tua opinião, fazer as coisas e a sua colaboração, quer dizer, o espetáculo faz parte de você, ele é intrínseco ao seu ser, porque você colocou ali, né, toda a tua emoção também na confecção do figurino, da cenografia. Acho que isso é uma experiência muito marcante, é uma vivência muito forte e que dá exatamente essa possibilidade de você, né, se apaixonar e vir a ser um criador mesmo, né? A partir dali, você fala, puxa, eu posso, nossa, que legal que eu fiz. Então, acho que isso é uma das minhas propostas, tá? Sempre que o Leandro fala assim, não, dê uma ideia para a Nanaia, porque ela já coloca no espetáculo. Que todas as ideias que vocês davam, eu achava maravilhosa e ia colocando no espetáculo. Por causa disso, de ser esse processo colaborativo, nem existia isso naquela época, né, do espetáculo colaborativo, assim, de serem dessa maneira, né? E eu achava assim o máximo exatamente que vocês, né, adquirissem, porque o teatro, ainda mais se você pensar que era um curso livre, não era um curso profissionalizante, era um curso que vocês ainda eram crianças ou adolescentes, ele trazia agregado com ele muitas coisas que iam compor a personalidade de vocês, que iam ser facilitadores, né, na comunicação de vocês em outros setores da vida, né? E essa autonomia é fundamental para isso. Nunca me vi como a diretora que anda para lá, faz isso, põe a mão aqui, né? De jeito algum, tá? Você estuda essa proposta junto com o ator, a proposta do autor, faz a análise toda do texto, todo o trabalho de mesa, e depois você solta, tá? O ator é que tem que trabalhar isso, te dar essas respostas. E como vocês estavam numa escola, não era só a atuação, era a vivência toda. Foi isso. Ouvindo a Nanaia falar, não é aquela proposta pedagógica, né, que a gente ouve, ou sei lá, como um briefing de uma escola. Isso era real, né? Eu acho que uma das grandes impressões que eu tenho em mim da oficina mesmo, que é
que foi a escola do sim. Porque eu acho que tudo era sim. E era o sim com o peso desse sim, né? A liberdade do sim, mas a responsabilidade desse sim. Porque é isso como o Leandro deve comentar, né? Cuidado com o que você vai falar para a Nanaia, porque ela vai botar na peça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito importante, não sei, para mim, pelo menos, foi muito importante ter um espaço onde o que eu imaginava, o que eu sonhava, o que eu achava que tinha correspondência com o trabalho que a gente estava criando, era de fato não só ouvido, mas acatado, né? Então, eu sou muito, muito grato a esse sim da Nanaia, a esse aprendizado, que acho que ele nos deu muita confiança, né, para que a gente fizesse outras apostas, fosse para outros caminhos e nos entendesse como criadores mesmo. Isso é muito real, né? Eu sinto isso muito forte em tudo, assim. Não era um espaço onde, não que a Nanaia não soubesse mais, sabia muito mais, né? Muito mais. Só que, por saber, acho que ela dava tinha a tranquilidade em ceder esse sim para todos, né? Não era só também, quando a gente fala escola, também era esse espaço que também era espaço de festa e também era a casa da Nanaia, né, numa época. Então a Nanaia dividia a casa com a escola. Eu acho que dessa entrega e paixão que a gente está falando, né, de alguém que abre a sua casa para uma escola de teatro, que também é um teatro, porque tiveram espetáculos ali. Também era um espaço de festas, tinha aniversário. Aniversário de todo mundo era na oficina, não tinha dúvida, né? Fazer minha festa não tinha nem que pedir. E eu lembro, agora não sei se tem a ver falar disso, mas que tinha uma panela de miojo. Nossa, que sim. Nunca era lavada, que era a nossa panela de... que emendava um miojo no outro, porque não precisava lavar, porque o outro fez um miojo, então é só fazer outro miojo. É só miojo em cima de miojo? Né? Ai, caceta. Eu me divirto. Olha, foi uma época muito importante, quer dizer, o Rodolfo falou, nós tínhamos sim uma linha pedagógica, obviamente, tá? Uma didática, né? Era tudo conversado com os professores, tinha o programa, tá? Mas os professores também tinham liberdade. Dentro desse programa era como se fosse um roteiro, não era um programa engessado. Por quê? Porque aquele professor tinha sido convidado para dar aula ali porque ele tinha uma história, ele tinha uma contribuição enorme, uma vivência fabulosa. Então, não me interessava que ele seguisse, né, cronologicamente um roteiro para dar aula. Então, essa linha de, digamos, assuntos conteúdos que iam sendo abordados nas aulas, eles eram flexíveis, tá? Eles serviam como uma diretriz para o professor, obviamente, porque para não ficar desconectado dos outros professores, né, do momento que a escola estava passando, mas eles tinham muita autonomia. Assim como era imprescindível, né, eles foram convidados porque exatamente eles também tinham, né, veja, uma Ismênia, né, uma Mônica Grando, um Mantovani, né, toda a bagagem, todo o pensamento deles foi muito importante na construção da Oficina das Artes. Essa liberdade, né, a liberdade é a palavra mais linda que tem no mundo e é fundamental. E isso foi passado para vocês também, né? Por quê? Porque você tem que ter autonomia, né? Então, na medida em que te dão responsabilidades, que te dão a chave de uma casa, né? Essa liberdade que você tem de entrar, isso te faz também responsável por aquele espaço, né? Não existia regras, não pode isso, não pode aquilo. Era uma coisa, digamos, automática. Né? A partir do momento que aquele espaço é seu também, que você constrói ali as suas coisas, a sua arte, você, obviamente, vai zelar por ele. Né? A partir do momento que você tem a liberdade e que você tem amor naquele espaço. Né? E isso que a gente queria passar para vocês. Né? Que eu acho que a arte não pode estar desvinculada do amor.
Sim, não, eu queria, se eu puder fazer uma observação, é que eu acho que um dos fatores também que eram muito importantes, principalmente pela idade, né, que a gente tinha, né, por ser jovem, estava num processo ainda de muitas descobertas, de muitas confusões. Eu acho que as condições que quando a gente chegava na oficina, no meu caso, por exemplo, eu posso falar do meu caso, a minha mãe, né, que tomou essa decisão, levando em conta que eu já estava querendo estudar teatro mesmo, porque no colégio onde eu estava estudando já tinha aulas de teatro que aconteciam depois da aula de educação física, e a própria professora falou: João, eu acho que você tinha que procurar uma escola de teatro, né, para você desenvolver melhor as suas ideias e a sua percepção. Aí, junto com a minha mãe, a gente acabou encontrando a oficina, e eu acho que para mim, principalmente, que estava nessa fase de tantas descobertas, e eu sempre produzia muita coisa sozinho, eu sempre tive esse lado de produzir, eu queria, na verdade, mostrar, de certa maneira, um resultado assim, para os meus pais, só para eles não acharem que eu era um adolescente desajustado, sabe? E na oficina, de certa maneira, a gente tinha essa possibilidade, né? O que era oferecido para a gente era a possibilidade de poder se expor, de poder se posicionar, de poder ser da maneira mais natural que a gente naquele momento estava sendo. E eu acho que o resultado dos espetáculos e das performances, quando eles eram acompanhados, entendeu, pelos pais, é muito curioso, né? De repente o seu pai e sua mãe falam: nossa, eu não sabia. Olá, meu nome é Ismênia Rogic. Eu queria falar da Oficina das Artes, que foi muito importante na formação artística das crianças que por ali passaram. Meu filho mais novo, Gabriel, participou quando tinha entre 8, 9, 10 anos de idade, das aulas da Nanaia, que com todo carinho construiu um espaço para o despertar da criatividade dos pequenos, além dos lanches deliciosos que ela oferecia. O Gabriel cresceu e agora, graduado em cinema, lembra com carinho das aulas da Oficina das Artes. Com os adolescentes não foi diferente. Nanai despertou e incentivou a todos, sensibilizando-os para as artes cênicas. Eu dava aula de dança, percepção corporal, e cheguei a coreografar trabalhos como a Moreninha, de onde despontaram vários alunos que seguem pela área de teatro ou dança. Eu lembro da chegada na oficina do Rodolfo Amorim. Tinha uns 12, 13 anos, e um potencial artístico de tirar o fôlego, que a Nanaia soube criar condições para o seu desenvolvimento, e agora ele segue como ator nos palcos do mundo. Lembro da Anne Haddad, do Fábio Fiorelli, e tantos que passaram por esse aprendizado e o levaram para os seus caminhos. Nanaia, de extrema sensibilidade e profundo conhecimento, sempre soube ler nas entrelinhas e descortinar a existência de possibilidades no encaminhamento dos seus alunos. Espaço das Artes marcou toda uma geração. Linda lembrança. Parabéns. E no meu caso, era muito curioso, assim, porque para os meus pais, assim, eles queriam, na verdade, que eu passasse a maior parte do tempo lá, né? Muito mais lá do que dentro de casa, porque lá, de fato, eu estava produzindo, eu estava, naquele momento, eu estava oferecendo alguma coisa, né? Então, realmente, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Queria fazer essa observação. Em relação a isso, por exemplo, vocês em especial, né? Eu sou amiga de todos os pais, me tornei amiga dos pais de vocês todos, né? Fui em aniversários, né? Participei de muitas coisas referentes à vida de vocês fora da Oficina das Artes. Então, eu acho que nós nos tornamos, assim, uma família, de alguma forma. Quer dizer, nós somos uma família mesmo, né? Vocês e eu. Que a gente está junto há, sei lá, 25 anos. Quanto tempo? Né? Nos encontrando, fazendo fondue, que faz tempo que a gente não faz fondue, hein? Então, isso é muito, muito legal. Né? E eu mantenho essa amizade com os pais de vocês também até hoje. Então, era muito mais do que só uma escola, né? Em que você se matricula, tem as aulas, vai embora, tchau.
vem outra turma, não. Era vida aquilo lá, e vida que envolvia as famílias, né? Então, eu pegando isso que você falou, João, era muito importante mesmo para os pais que vocês estivessem lá. Por quê? Porque, principalmente naquela época, havia uma preocupação muito grande com o teatro em especial, como sendo um lugar ruim, né? Um lugar que aprenderia-se vícios, que aprenderia-se, né, coisas não muito saudáveis, digamos assim. Um preconceito muito grande. E quando eles chegavam lá, né, e viam uma senhora com os seus 2 filhos, né, viam meus pais, que viviam lá dentro da oficina também. O seu gato Félix. Então, o que acontece? Eles viam que era um ambiente familiar, digamos assim, que eles podiam deixar seus filhos irem lá, que eles não iam sair desvirtuados nesse aspecto. Quando viam o resultado artístico, como o João disse, realmente eles se surpreendiam, né? Foi uma época muito boa mesmo. E isso, de certa maneira, era um estímulo maior ainda para a gente, né? Porque aí cria-se uma afirmação, aí vai te criando uma condição em que você se afirma artisticamente, que você encontra a sua identidade. Então, são muitos aspectos realmente transformadores que causaram naquela época. Assim. Para mim, realmente, de fato, foi muito importante e muito marcante, e até hoje, praticamente tudo que eu faço tem existe o eco, né? Existe o delay dessa relação que eu tive com a oficina. Mas tem coisas assim, que como foi o último carro do João das Neves. Como eu disse anteriormente, eu tinha feito o último carro lá no pavilhão da Bienal, uma peça, um espetáculo. E quando eu estava com a escola, eu era muito apaixonada por esse texto. E eu liguei para o João se tornou um grande amigo, ele vinha sempre a Sorocaba, ficava na minha casa. Então ele falou assim: Nanaia, eu nunca cedi os direitos autorais do último carro para ninguém, mas eu sei do seu amor por essa peça, então eu vou ceder os direitos para você. E aí ligou na SBAT, que tinha um avaluar bem alto, assim, para ninguém pegar, né? E ele abriu mão dos direitos autorais para que se montasse a peça. Aí, durante os processos de ensaio, eu fui fazer um laboratório na estação de trem aqui, que funcionava, os trens vinham, né? Paravam ali, trem de passageiros. E aí fui na administração da estação ferroviária e pedi para fazer o ensaio ali, e nós íamos gravar esse ensaio para os atores verem. E na peça tem um mendigo, tem uma vendedora de cocada, tem a prostituta, tem uma série de tipos populares. E tem uma cena também do pai, da mãe e a menina que vão passar numa das estações de trem, vão entrar, e o bilheteiro passa a mão na menina. E aí a menina começa a gritar e vem o pai. Era o Clóvis. Era o Clóvis, o bilheteiro. Eu lembro. Era eu. Era o Clóvis, o bilheteiro. Menina que grita, no caso, era eu. É verdade. Claro, era exatamente isso. E aí ela fala, aí vem a mãe e fala assim: quem passou a mão? O bilheteiro? Pá! A menina falava, o bilheteiro. Aí a mãe dava um tapa na cara do bilheteiro. Aí vinha o pai e falava, que é isso? Não sei o quê. Aí a mãe falava, o bilheteiro passou a mão na menina. Aí o pai falava, quem passou a mão? O bilheteiro? Pá! Dava um tapa na cara do bilheteiro. Né? E ele, com uma calça azul marinho, uma camisa branca de manga curta, bem tipo um uniforme, um cap, acho que ele estava, alguma coisa assim, que nós improvisado ali um uniforme para ele, porque eu estava filmando, né? E aí, o que acontece? No que eu estou filmando, eu levei um susto, porque veio a polícia ali, os guardas ali da estação ferroviária, e prenderam o Clóvis, né? Deram uma chave de braço nele, pegaram aqui o pescoço do cara, e eu falei, meu Deus do céu, eles prenderam o Clóvis em plena cena. E aí eu parei de filmar,
né, nesse momento, que até depois, quando eu e o João fomos editar, ele falou: por que você parou de filmar? Eu falei: porque eu matar o Clóvis, a polícia, achando que ele realmente que era funcionário da estação e que tinha passado a mão na menina. Então, isso foi realmente bem engraçado, fora que o Petri, que fazia o mendigo, ele pediu esmola na estação, estava vestido de mendigo, pediu dos 3 que chegavam, o pessoal pela janela dava esmola para ele. A menina que vendia cocada de ensaio, há um mês que a gente estava ensaiando com aquelas cocadas, vendeu todas as cocadas ali na estação, umas 30 cocadas. Eu fiquei muito brava com ela. E ela falou assim: não, mas eu não podia sair do personagem, não podia dizer que era, né? E a gente também não podia deixar de receber a esmola, senão estragava a cena, né? Era uma coisa nesse sentido. E foi uma experiência muito forte, muito marcante e no final, um pouco assustadora para mim, né? De ver o Clóvis ali ser agredido. Aí depois os guardas se desculparam, falaram que eles não tinham sido avisados e não sei o quê. Então, essa é uma das histórias da oficina, né? E aconteceram coisas assim bem legais, né? Da gente tá participando com Piedade, o Paulo de Andrade, falecido Paulo de Andrade, que era o diretor da Casa de Cultura lá de Piedade, tinha um festival de monólogos. E aí foi participar, a Bel Michele, foi participar, a Michele Matarazzo. A Michele novinha, um texto dela, a primeira apresentação dela foi no Pública, assim, lá no Festival de Monólogos, né? E ela não esquece disso, que foi uma experiência bem marcante dela já estar no palco. E o Leandro também foi fazer um monólogo de autoria dele, que era um caipira que tinha uma cabra, ele estava esperando um transporte, ou sei lá o quê, sentado ali na beira da estrada, e ele ia conversando com a cabra, né? E aí nós vamos para Piedade, e eu tinha falado para o Paulo antes que ia precisar de uma cabra, né? Que lá em Piedade teriam várias disponíveis. Só que aí a gente chegou lá e foi atrás da cabra, e as cabras estavam todas amamentando. E aí não podia ir a cabra, porque não podia separar do filhotinho. Só que encontramos uma cabra, informaram para ele: não, Paulo, fulano tem uma cabra que perdeu a cria. E aí nós fomos lá e ele, o proprietário, né, o Paulo ali de Piedade, emprestou a cabra, a gente leva a cabra. Aí o Paulo falou: mas eu vou forrar com linóleo aqui o palco para evitar qualquer coisa, tudo bem. E aí pegamos um cenário, que eram uns galhos de árvore, com umas plantas, alguma coisa assim, para compor. Olha, a coisa era tão cuidadosa que eu comprei um spray de cheiro de mato, essas coisas, esses Glade da vida, espirrei na plateia inteira antes do público entrar para o monólogo do Leandro, que era para sentir aquele cheiro de mato, né? Estava indo tudo maravilhosamente bem. Aí a cabra vai e começa a me comer a cenografia, né? Ela começa a comer o cenário, e aí ela come o cenário, ela vira de costas para o público e começa a fazer cocô. E aí pronto, ela roubou a cena completamente, o público rindo, né? Demais da conta. Ninguém mais nem ouviu o que o Leandro falava. E o Leandro levantando e puxando a cabra, falando a cabra não sei o quê, a cabra muito mal educada, entendeu? Mas foi algo assim muito interessante, essa vivência também de estar com o animal, né, lá na cena. E que você não pode prever o que o animal vai fazer, né? E realmente ela fez tudo que não estava marcado e combinado, né? A cabrinha desobediente. Mas então era assim. Oi? Ela teve uma ação, uma deixa muito boa, que ela estava bem tristinha com a orelha caída, aí o Leandro falou: não fica triste, boba. E nisso ela levantou a orelha e fez uma carinha feliz. Eu lembro dessa reação. Tirando o cocô da cabra, eu lembro dessa, que a plateia inteira veio abaixo, porque a cabra era muito boa. Era boa atriz, a cabra. E depois a gente teve que levar a cabra de volta, e a gente passou por onde acho que era a balada de Piedade, né? O point de Piedade. E aí passamos ali carregando uma cabra. Sábado à noite, um moleque de 17 anos passando pelo point com a cabra, né?
Não, eu tava lembrando esses dias de uma vez que a gente foi pra Piedade, mas aí com o Fernando, com o Dr. Zero Grau, que a gente foi com o cenário todo num caminhão, na caçamba do caminhão, e a gente foi daqui de Sorocaba até Piedade, tudo na caçamba também. Do seu Salas? Era o caminhão do seu Salas. Era. Ele levava a nossa cenografia toda para o municipal. Né? Seu Salas era um amigão, né? Fazia a mudança da minha casa, do meu pai. Era um combo econômico, leva cenário e elenco. Tudo de uma vez. Essa do Dr. Zero Grau, eu lembro que o Fernando, quem fazia o Dr. Zero Grau era o Daniel, se eu não me engano. Tá. Não lembro o sobrenome dele. E aí o Fernando, para fazer uma pegadinha comigo, eu fazia o Curupira, o Fernando, para fazer uma pegadinha daquele jeito, Fernando Lomado de ser, ele falou para mim assim, ele me chamou de canto e falou: João, você está sabendo que o Daniel, ele não vai fazer hoje o Dr. Zero Grau, que era o protagonista. E eu tô contando muito com você, isso assim, algumas horas antes do espetáculo ser apresentado. E aí eu tô contando muito que você decore o texto, até o texto dele, até a hora do espetáculo. E aí eu falei: ô louco, Fernando. Ele falou: cara, não tem. É só você que vai poder fazer o Dr. Zero Grau, assim, é o seu biotipo, entendeu? É parecido com o Daniel, então, assim, eu acho que você que tem que fazer. E aí o Curupira eu me viro, eu coloco outra pessoa. Porra, cara, eu fiquei lá umas 3 horas, bicho, decorando o texto do cara, bicho. Quando chegou na hora da apresentação, ele vai lá, coloca a roupa do Curupira que você vai fazer o Curupira. E o Daniel dando risada, e os caras assim, porra, cara, foi muito... Cara, essas coisas eram foda. E os seus pés de Curupira eram horrorosos, lembra, João? Não posso... Quer dizer, eram horrorosos, não. O Fernando fez de espuma e tal, mas assim, eram grandes, então você dava aflição de ver você com aqueles pés para trás, entendeu? De Curupira. Era muito legal aquilo lá. Eu lembro que no Municipal, o Thiago estava andando de bicicleta e tinha umas árvores que eram uns tecidos pendurados lá no alto, no rudimento. E o Thiago, ele tinha que fazer um tranceteio ali nas árvores, um zigue-zague, e ele saiu atropelando as árvores e derrubou tudo. E só se ouvia o Lomado da cabine: ator desatento, ator desatento. Mas tinha uma coisa que era muito boa, que eu sinto muito falta, que era o telefone do Municipal, o interfone. Ah, que eu falava lá da cabine com vocês. E o diretor ligava da cabine pro palco e metia o pau, tipo, tá sem ritmo, tá não sei o quê. E acho que isso é um recurso que faz tanta falta. Às vezes eu dirijo peça e aí a peça tá rolando lá, você fala: nossa, esse ator, por que tá fazendo isso? Aí eu queria aquele telefone do Municipal para ligar. E era muito inusitado, porque tocava, a plateia ouvia, todo mundo da técnica sabia que tinha alguma coisa errada, senão o diretor não ia ligar, e aí ninguém queria atender. Quando atendia, já tomava... É o Big Fone. Mas era só egg, você só levava egg. Às vezes não era nem você, mas você atendeu. Fala pra aquele idiota. Às vezes ficava uma luz acesa de camarim numa cena que era para estar todo escuro o palco, aquela luz vindo, aí você tinha que ligar na hora para pedir para você apagar a luz lá do camarim, e assim sucessivamente. Tinha uma entidade no Municipal, o buraco no meio da peça, né? Troca de cenário, de repente, cadê, né? Volta, abre a cortina. Isso aí, esse do telefone. Esse do telefone eu me recordo no Solitário da Água Vermelha, tinha uma cena dos advogados, eu acho que era o Odilon, vocês lembram? Odilon Roberto Long. O Odilon, cara, ele perdeu o texto, era um texto longo, ele perdeu o texto. Porra, o Fernando, cara, ficou ligando 800 vezes lá embaixo, cara, pra falar: pelo amor de Deus, faz esse cara falar o texto, mano.
Puta. Vocês lembram que a gente foi fazer uma apresentação num asilo? Lembro! E eu fiz eu peguei um boneco que era do Clóvis, lembra que eu fiz a Mariquita dos Girassóis, Salva-Vidas, lembra, Nanai? Lembro, nossa, como eu lembro. E aí os idosos odiaram, ficaram reclamando que tinham levado o teatro infantil para eles, que eles não eram crianças. Uma das primeiras amigas que eu fiz, a gente foi de Kombi, não sei onde era. Nós ficamos tão frustrados. Vocês estavam? Não sei quem estava. Eu tava. Mas eu lembro que foi. Foi nessa apresentação que eu ouvi falar que alguém ofereceu uma flor pro velhinho e ele. Patrícia. E aí, Patrícia? Conta essa história, Paty. Eu ofereci uma flor, porque eles estavam. Assim, era nítido que eles tinham odiado, né? Tava todo mundo. Assim, ninguém gostou do que a gente estava apresentando. E aí. Eu fui dar uma flor pro velhinho, na hora de ir embora, ele comeu. Foi isso que eu lembro. Ele comeu a flor, a Patrícia deu com tanto amor e carinho, ele olhou para a florzinha, nhoque, enfiou na boca e comeu. Ela ficou arrasada. Falou, nossa, ele comeu a florzinha. Então, mas dessa vez a gente estava fazendo, era tipo um módulo de teatro de bonecos. Então todo mundo foi para lá com algum fantoche ou alguma coisa de algum boneco. Eu acho que esse da Patrícia, se eu não tô errado, era um boneco de corpo inteiro. Eu colocava calça na cabeça, lembra? Eu colocava meia calça na cabeça, colocava a cara do boneco assim no rosto, os braços nos meus braços. Eu fiquei empolgadíssima fazendo isso várias semanas. Né? Só que eu lembro de uma apresentação, que daí tinha um de teatro de bonecos, fantochinho e tudo mais e tal. E a gente, para conseguir, tava num salão gigante, né? Não tinha acústica nenhuma. E colocamos um caixa de som para os velhinhos poderem ouvir os atores. E aí a peça estava acontecendo de um lado e eles estavam todos olhando para a caixa de som, de onde estava saindo o som. E aí ficava, para piorar, ficava a gente das outras turmas, de outros espetáculos, indicando para os velhinhos, olha para o palco, né? Tentando, tipo... Olha pra lá, e não tinha jeito, uma bagunça enorme. Mas tinha isso, né? A Nanai não perdia a oportunidade de colocar a gente no encontro com o público, né? Tirando as peças, que aí já eram mais acabadas, tinha um processo e tudo, mas escreveu, não leu, você tava ali com a roupa colorida, balançando, fazendo, apresentando. Isso era muito legal, porque era entrar na água fria mesmo, né? Era legal e às vezes trágico, né? Lembra quando a gente foi pro presídio? Eu tava... Eu não tava nisso. Quem que tava aí no presídio? Eu tava, mas eu lembro não tava junto com as meninas, né? Eu lembro da história. Eu não lembro, eu acho que eu não tava, não. Eu não tava. Não lembro. Mas eu lembro. Então, foi uma coisa hard, porque nós fomos apresentar lá no presídio no Dia dos Pais, e eles mandaram um ônibus que demorou pra caramba para chegar, e quando a gente chegou lá, era para ser uma apresentação do lado de fora do presídio, para as crianças que tinham ido para ver os pais, no Dia dos Pais, mas ainda não tinha aberto os portões, então a gente faria ali para as crianças. Só que quando a gente chegou, o que ocorre? As crianças já tinham entrado. E aí eles falaram que deveria ser no pátio, porque as crianças já estavam juntos com o pai no pátio. E a sorte minha é que a Anne Haddad, lembra a Anne Haddad? Que foi a moreninha, que depois foi bailarina lá do balé lá em Guaíba, né? Guaíra. Curitiba. Guaíra. Acho que é Guaíra. 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 O avô dela, o Ademar Haddad, advogado, era secretário na FAD, e ele estava indo junto, né? Porque muitos pais acompanhavam também essas excursões que a gente fazia. E aí ele virou e falou assim, olha, nós vamos lá ver as condições lá do pátio, como tá e tal, com as crianças, antes das crianças entrarem, dos jovens entrarem. Eles vão ficar aqui fora esperando e eu vou lá para ver. E eu fui com ele. Então, quando começou a entrar por aqueles corredores, que eu nunca tinha entrado no presídio, eu já fui ficando muito nervosa.
porque eram corredores enormes, escuros, e era um portão, aí depois você andava outro corredor, outro portão, outro corredor, outro portão, até que chegava lá do pátio. E aí eu falei com ele, né? Eu falei, não gostei, não quero. Ele falou, também não concordo, né? E se tem uma rebelião aí, pegam de refém os alunos, não tá legal aqui, tinham poucas crianças, inclusive. Aí nós voltamos para falar que eles tinham demorado muito para mandar o ônibus, que nós não íamos fazer a apresentação lá no teatro. E quando a gente chegou ali na portaria, eles tinham tirado os jovens do ônibus e estavam revistando, né? E como se eles fossem para adiantar que eles iam entrar dentro da... mas eu fiquei muito brava, muito brava, muito brava. Falei assim, como que vocês vão revistar os adolescentes que vieram fazer o teatro aqui, né? Para as crianças aqui, isso é um absurdo, e não sei o que lá. E isso foi muito violento, e eu fui no Conselho Municipal de Cultura, na ocasião, que estava o Armando de Oliveira Lima lá, o professor Milton, e eles fizeram uma nota de repúdio, isso foi parar no prefeito, foi uma coisa assim muito, muito marcante. E quando nós voltamos, eu liguei, era uma época de que você tinha que ligar, né? Eu liguei para todos os pais, para eles irem lá na oficina, fiz uma reunião, né, lá com os pais que puderam ir, para explicar o que tinha acontecido. Então, quer dizer, tinha tudo, né? Acontecia de tudo lá na oficina, coisas boas e coisas, assim, marcantes, né? Trágicas mesmo, eu diria. Né? Então, eu acho que foi uma época, assim, muito importante na vida de todos nós, porque a vida é assim, né? A vida você não pode passar por ela com branco, só com água com açúcar. Tem que ter a tragédia e a comédia, né? Claro. E, então a gente tinha essa coisa mais visceral também nas apresentações. O testamento eu quero remontar, já falei com você várias vezes, né, João, da gente está remontando o testamento, porque é muito nonsense, é muito legal. Eu acho que seria muito interessante, na verdade, montar, porque hoje talvez eu tenha a idade do personagem. Talvez, então, verdade. Eu acho que aí seria mais interessante ainda, né? Porque foi muito marcante, né? Em todos os aspectos, né? Essa montagem. E um fator, né, dessas coisas inusitadas que acontecia na oficina era exatamente porque eu era menor de idade, né? E a gente não podia fazer a divulgação de como autor do espetáculo no jornal, sendo um menor de idade. Então teve que passar a nota, entendeu? Como se eu tivesse 18 anos. Isso eu me recordo. Olha só, eu nem lembrava disso. Por que um autor menor de idade não podia? Não sei, na época alguma coisa nesse sentido. Era uma censura do jornal, isso? Não sei, eu não lembro, era alguma, mas eu sei que teve isso, sim, para repassar a matéria para o jornal, tinha que colocar como se eu fosse um maior de idade. Não podia ser repassado o texto como se eu fosse um texto de um menor de idade. Trabalho infantil, exploração infantil. Exploração. Então, porque eu pegava autorização com todos os pais. Né, para vocês se apresentarem no teatro, todos os pais tinham que assinar a autorização. E os pais participavam também. Então, lembra que, por exemplo, vocês tinham lanchinhos do McDonald's, da Top Stop, almoço do Colégio Objetivo, e a Lídia e o Ricardo, né? Vocês lembram da Lídia e do Ricardo? Lá de Araçoiaba, do condomínio que eles moravam, que eles estavam da Shélida, os pais da Shélida. Então, eles levavam parte do elenco, iam pegar comida, iam pegar lanche. Meu pai também, enquanto ia um para o MEC de tarde, o outro ia pegar o almoço. Então, a gente tinha esse apoio dos pais também, né, de estarem junto, colaborando para a gente poder realizar.
e autorização de todos, porque todo mundo era menor de idade. Perdão, então, não é? Você falou no Cresceres que fez a inscrição sem ter o texto, né? E eu lembro que a gente estava ensaiando e não tinha o final da peça. E foi a jornalista do Cruzeiro do Sul fazer a matéria. E aí a gente fez até onde tinha, aí você entrou como se tivesse final, falou, vamos interromper por aqui, para guardar a surpresa no dia da estreia, não vamos revelar o final, não tinha final a peça ainda. Eu acho que tava... Não tinha escrito ainda no final. Foi uma loucura para chegar no final, mas ainda não tinha. E acho que faltava 2 semanas para a última cena, não tinha fim a peça. Aí pessoal, vamos interromper agora. Enfim. Então, a gente trabalha a nosso favor, né? Então, não tinha, então vamos transformar isso em suspense do final, em surpresa para o público, né? Não revelar para o jornal o final. E fazia todo sentido, né? Não dá spoiler, né, para o jornalista da nossa peça. O Thiago queria falar do Terra Rasgada, Thiago? Não, eu estava comentando, né, que a Oficina das Artes que fez a abertura, né, do primeiro Terra, né, Nanaia? Isso, foi a Oficina das Artes. Nós eu brinquei com a coisa da Estola, mas acho que foi nessa performance, não foi? Da história da Landa Lopes? Não, foi dos 100 anos de cinema. Isso! Tava confundindo. Não, porque depois nós fomos chamados pela prefeitura para participar da comemoração dos 100 anos de cinema e nós fizemos uma performance lá na Grande Otelo, né? Então a Estola veio daí, que cada um foi caracterizado como um ator da época do cinema, né? Vocês foram o quê? Eu fui a Mata Hari, né? Não, Tedabara. Mata Hari era outra. Tedabara. Como é que era? Tedabara. Você foi. Tedabara. Mata Hari é outra. Tedabara. Eu lembro que o Carmona foi a Indiana Jones, a Cíntia foi a Marilyn Monroe. Nossa, o verdade. Leandrinho foi o Carlitos, fez o personagem do Charlie Chaplin. O Guto, não lembro o que o Guto fez, nem a Larissa, mas cada um tinha um personagem. Mas não, a abertura do Terra Rasgada foi que nós fizemos uma performance. Os alunos da Oficina das Artes, vocês ainda não estavam, era a turma anterior. Saíam daquele ponto de ônibus que tem ali na Praça Frei Baraúna, né? Eles vinham de lá, cada um com uma vela acesa, vinham todos de preto, figurino composto de sacos de lixo preto, com uma vela na mão, e saíam de lá, do ponto de ônibus, e vinham num murmúrio, em alguma coisa, como se fosse uma procissão. Essa procissão carregava um andor, e esse andor, ele tinha em cima dele um monte de terra, que era simbolizando a terra rasgada, né? E eles atravessavam a praça, aquela procissão, e as portas da Grande Otelo fechadas, o público todo ali em volta, e eles subiam a escadaria com aquele andor, e aí se abriam as portas, né, lá de dentro, quem estava lá dentro abria as portas, e entrava a procissão, puxando todo o público para dentro da Grande Otelo. Essa procissão ia até uma das salas, onde a Marli Madia e outras artistas plásticas tinham feito uma Nossa Senhora da Aparecida, que o tema delas era a Aparecida, né? A Aparecidinha, toda essa procissão também. E aí elas colocavam em cima da terra rasgada a santa, e nós levávamos a santa até o palco, e colocamos esse andor no palco, com a terra e com a santa. E aí foi oficialmente, estava aberto na hora que a santa assentou no palco, né? Já tinha sentado na terra e santa sentaram no palco, estava oficialmente inaugurada o primeiro Terra Rasgada, que era maravilhoso o festival, né? Aí o público foi circulando todas as salas, as instalações, era uma coisa muito maravilhosa aquele Terra, né? Que atraía demais as pessoas. Mas a Oficina das Artes abriu o primeiro Terra Rasgada.
E isso daí é uma coisa muito marcante para mim, né? Eu me sinto honrada de ter aberto, da minha escola ter construído, né, essa abertura no primeiro festival que teve, né? Aqui em Sorocaba. Eu tenho a sensação de que a oficina, para além daquilo que a gente já falou, né, de ser o ponto de encontro, de ser a escola, o teatro, o bar, ela também dava conta de um cenário de produção cultural, né, e de fomento cultural, porque ela fomentava outros espetáculos, outros artistas a participarem e criarem coisas. Então, a gente falou um pouco sobre a ocupação do municipal, né? Era um tempo onde você pensa num espaço público que deveria ser ocupado para cultura e arte, e gerido pelo poder público, que na verdade ele era sustentado por esses grupos, ou escolas de teatro, escolas de dança, ou grupos independentes, e eles faziam a programação. E num contrassenso nessa época, além de ocupar e tirar e oferecer o mínimo, né, para a cidade, tirar a cidade de um cenário de obscurantismo, né, que era naquela época, se não fossem essas atividades, esses grupos, essas escolas tinham que pagar por isso, né? Pagar uma pauta no municipal, pagar uma pauta no Teatro América. Então, além de produzir, isso tudo ficava a cargo desses produtores, e no caso a Nanaia, né? E eu me lembro que a Nanaia comentou no nosso papo anterior da necessidade do mecenas, né? E eu não sei se ela tem noção, assim, acho que ela o quanto ela, mesmo sem ser milionária, o quanto ela foi mecenas para a cultura sorocabana, né? Em especial para o teatro, mas o quanto figuras como da Nanaia, que faziam da sua casa escola e teatro, figuras como Mantovani, Benão, Ismênia, que entregaram sua vida mesmo, né, pro teatro. Quanto isso não significa muito dinheiro, né? Não significa, mas é a dedicação de uma vida e todos os recursos disponíveis dessas pessoas. O quanto ela foi mecenas para a cultura sorocabana, o quanto acho que se o cenário de teatro, o cenário cultural de Sorocaba andou um pouco, ou foi graças a essas figuras, né? Roberto Gil, Gil de Mello, todas essas figuras que eram de um período anterior a isso que a gente vê hoje, né? Esse podcast está sendo gravado com um recurso, e tem que ser. Não estou dizendo que como era bom. Não era bom. Sim. Isso é a minha opinião. Mas esses espaços foram conquistados, né? O Terra Rasgada era um festival gigantesco que envolvia artes plásticas, dança, pessoal de vídeo, teatro, mas ao mesmo tempo é isso, né? Era por dedicação, por amor e para fazer a coisa rodar. Eu acho que muito do que tem hoje, eu acho que tem muita coisa em Sorocaba, no teatro. Acho que são vários grupos novos que eu não consigo acompanhar porque eu tô aqui, mas tem muita gente fazendo com um mínimo de apoio, né? E eu acho que se esse apoio existe hoje é porque tiveram ali os desbravadores, os anos 80, 90, né? Não foram fáceis, né? Para a produção cultural. E acho que a oficina está inserida nesse. Ao mesmo tempo, tinham esses grupos que você falou lá no começo, né? Todo mundo conhecia todo mundo. A Meia segurava um rojão no SESI, por mais que ela tivesse um cargo, mas o cargo dela era administrar o teatro, ela não precisava ter uma companhia teatral, né? E ela fazia das tripas coração para ter aquela companhia. Acho que todo mundo, a entrega era outra, né? Eles vieram de Mantovani veio da fábrica, né? Então, tinha... a cultura era algo... E a gente veio de um outro cenário. Eu já me formei com a possibilidade de
de ganhar dinheiro com a profissão, né? Uhum. De ser não só uma vocação, mas uma profissão, né? E acho que em Sorocaba, de alguma forma, isso tem hoje. Em alguns os grupos tem esses apoios, assim, para tudo, o cenário da música, do teatro. Não é o suficiente, é muito pouco. Isso que eu ia dizer, é muito pouco, né? E são poucos os contemplados também, né? Se você pegar uma LINC, que é uma lei muito bacana, porque ela te dá o subsídio, né? Você não tem que fazer a captação, é uma das poucos lugares no país em que a gente tem esse tipo de lei. Mas, veja, quando a LINC foi criada, foi uma batalha, né, de muitos, era para ser um percentual, tá, da arrecadação da prefeitura voltado para a Secretaria da Cultura e, consequentemente, para a LINC. E isso vem diminuindo. A cada ano vem diminuindo. Então, nós vamos ter o quê? 800 mil para a LINC, quando já era para ter uns 2.000, 2.500, se fosse seguido a lei, né? Porque a cidade cresceu... Oi? 2 milhões, né? Se fosse seguido só um plano municipal de cultura que não é respeitado, né? Que já foi criado em cima de uma mobilização de muita gente também, era para ser 2% do orçamento municipal. A gente teria esse ano, deveria ser 2021, 60 milhões para a pasta da cultura, não só para a LINC, né? Temos 9 milhões. 9 milhões que não paga nem a estrutura da própria secretaria, né? Não, 9 milhões porque 5 milhões acho que vai na manutenção da própria secretaria, né? Uns 5, 6 milhões. Sobra 3, mas milhões, tipo, 1,5 já está empenhado em outras coisas, né? E aí tem também a Fundec, aí começa a virar uma briga que, tipo, tá cada vez mais diminuindo o valor do repasse da secretaria, né? Quem está no executivo não cumprindo a lei, né? Sim, olha, isso é uma pressão muito grande. O ano passado, né? E nós só garantimos esses 900 mil porque teve um apoio da Câmara. A Yara dá muita força para a gente, Yara Bernardi. A gente conta muito com ela nessa nossa luta, porque senão era capaz até da Secretaria da Cultura acabar, né? E o Plano Municipal de Cultura nunca foi cumprido na sua íntegra, né? E ele é uma referência para a Secult, né? Para ser seguido com as políticas públicas, uma série de coisas ali que não é seguido. E não tem recursos também. Então, a LINC, quer dizer, conforme aumenta o número de grupos, de coletivos, diminui a verba de apoio, de auxílio. Por isso que ela é boa, mas contempla poucos, né? Para uma cidade do porte de Sorocaba, nós poderíamos ter um aporte financeiro maior, né? Com certeza, para a cultura e para a LINC, para projetos outros, né? Eu acho que isso está dentro de um projeto que é maior, né? Acho que não é só nacional, mas acho que é mundial mesmo. E é cíclico, né? Teve um momento em que apoiar a cultura gerava e agregava valor, né? E muito recentemente houve uma destruição mesmo primeiro, né? A primeira figura do professor e depois o artista, né? Não sei se nessa ordem, mas eu acho que para se implantar o que está sendo implantado com sucesso no Brasil, né? Essa política de destruição e de retirada de direitos, acho que primeiro professor, artista, agora a ciência, né? Então, eu acho que isso não é só Sorocaba, essa coisa da verba reduzir, né? Em São Paulo também, várias verbas estão sempre sendo atacadas, mas aqui, de alguma forma, se coloca um band-aid e consegue segurar, né? Mas é crítica a situação. Mas o próprio Estado, né, também, o PROAC deveria estar ter muito mais, mas tudo diminuiu.
é isso, né? A gente deixou de ter o Ministério da Cultura, né? A gente tá no turismo agora, já foi, sei lá que pasta a gente já foi, agora é uma secretaria, mas é um plano, né? Acho que Sorocaba tá seguindo um plano. E acho que o poder de mobilização nosso fica muito reduzido, né? Quando é isso que a Nanaia falou, engraçado, porque lá, antes da Oficina das Artes, a imagem que se tinha era essa, né? A artista é um lugar de depravação, então, e é engraçado, porque isso vem resquício de ditadura, né? E a gente volta para esse momento, não, acho que não é à toa que a gente está de novo nesse momento em que o artista é visto mais uma vez com desconfiança, né? Porque está nitidamente se construindo uma... Sim. O artista passa a ser um marginal mesmo. Fora que aqui no Brasil, antigamente, década de 40, acho que até década de 50, as atrizes tinham a carteirinha de prostitutas, né? Para poder exercer a função no palco. E então é muito complicado, né? Um preconceito que aí depois acabou. Eu acredito até que nisso as novelas tenham servido para mostrar, né, um glamour dos artistas e tal, de valorização, em que se subiu o status dele. Mas aí é como se diz, agora numa situação de calamidade, uma situação em que as coisas não vão bem, que o dinheiro diminui, o dinheiro que circula, há uma coisa, e também as fake news, né, uma oposição cultural muito forte, que coloca o artista numa posição de aproveitador, quer dizer, a Rouanet, né, como se a gente estivesse se aproveitando do dinheiro público. E então fica muito difícil, você passa a ter uma imagem muito negativada, né, perante o público, de que você, que nem o Auxílio, teve que se explicar para um monte de gente que a Aldir Blanc, né, veio do Fundo Nacional de Cultura, que é composto por um aporte financeiro advindo das próprias bilheterias, né, do próprio, é o próprio artista que compõe, que mantém esse fundo, então não está se tirando de nada nem de ninguém. Porque as pessoas ficam revoltadas, por que o artista vai ter um auxílio? Então existe agora todo um preconceito também em relação ao artista nesse aspecto, né, quer dizer, ele sempre foi meio marginal, né, sempre, continua sendo, infelizmente. Eu acho que, assim, em relação ao que o Rodolfo estava falando, né, comparando com o professor também, essa desqualificação, né, esse desprestígio, enfim, não sei qual seria uma palavra, mas desde que a gente tem também todo esse processo de ditadura, de colocar o artista como marginal e tudo, depois a gente vai tendo um outro processo, que é um processo de mercantilização, tanto da educação quanto da arte, que tira do poder público a função também de prover, né? E aí coloca tanto o professor quanto o artista como sendo aquela pessoa que é vigiada em tudo que ela faz. A arte que você produz, mas é uma arte para quê? É uma arte de qualidade, uma arte vigiada, né? Você tem que produzir o que é bonito, ou o que é rentável, enfim. O que não incomoda, né? O que incomoda. E que é muito parecido com o processo da educação também, né? Porque hoje a gente tem uma proliferação aí de informação que não se verifica se é verdade ou não, enfim. Isso é complicado mesmo, você falar no artista enquanto profissional, né? Enquanto alguém que está fazendo, alguém que estudou para isso, alguém que se dedica a isso, alguém que faz, dedica seu tempo para isso, né? E ser cerceado dessa forma é um momento muito difícil mesmo, acho que para todos nós. Então, eu queria agradecer, Thiago, mais uma vez, muito, muito, muito legal.
ver a carinha da Laura, Patrícia, Nanaia. Agradecer muito, Nanaia. Acho que é mais que amor, é devoção. É mesmo. Muito obrigado por tudo. Nanaia sempre foi ver as nossas peças, isso não é comum. Essa que ela fala de aniversário, não é normal isso. Não é o normal, é o que está na norma, é a pessoa passa pela sua vida e deixa saudade, mas a Nanaia está sempre lá, assistindo, acompanhando e dando uma força. Então, Nanaia, um grande beijo, espero que você fique bem esses dias aí de pandemia. Muito amor para você e por toda essa história. Vou aproveitar o gancho depois, né, dessa declaração, eu só tenho eu que agradecer, né? É demais, porque vocês foram uma turma muito especial da Oficina das Artes. Todas têm a sua história, né? Eu lembro desses alunos todos, dos que vieram antes, dos que vieram depois de vocês, dos trabalhos, das montagens, sempre foi muito interessante. Mas nós formamos um grupo especial de amigos, né? Além de... nós formamos um grupo, né? Nós somos um grupo de verdade, que se formou espontaneamente a partir da Oficina das Artes. Então, eu tenho uma ligação muito forte com vocês e mantenho um relacionamento com outras pessoas de outras épocas da Oficina das Artes, mas que não compuseram um grupo, né? São meus amigos, tá? Mais particulares, assim, mas não tem isso de encontros, de reuniões anuais, de estar acompanhando nos aniversários, indo assistir as peças, né? Então, vocês, né, calam muito forte aqui no meu coração. Eu sou muito grata, né? Vocês fazem parte da minha história num momento muito, muito, muito especial, um momento de realização muito grande. É um momento que eu não tinha nada assim, eu comecei do nada, falei, vou fazer uma escola. E ela aconteceu, né? Ela se fez mais graças a vocês, né? Porque senão ela não teria sido o que foi de forma alguma. Seria mais uma escola, né, convencional, em que as pessoas passam, têm uma lembrança desse ou daquele professor, mas passa. E não algo que ficou assim concreto, né? Quando a gente fala em Oficina das Artes, é algo muito especial. Existe, é como se ele tivesse, no tempo, no espaço, na memória, ele tivesse materialidade, né? A gente pode sentir essa densidade do que foi a Oficina das Artes em nossas vidas. E isso, para mim, também bateu muito forte, tá? Graças a vocês. E eu só tenho que dizer muito obrigada. E para quem está ouvindo a gente, né, que aguentou até agora essa conversa, se você não participou, não conheceu a Oficina das Artes, você perdeu. Vou me despedir também. Bom, depois do Rodolfo e da Nanaia, né, que eles falaram, acho que representa também muito do que eu sinto. E a Nanaia também é minha amiga, irmã, tudo, professora, tudo junto, né? Acho que vocês todos, né, todo esse momento que a gente passou lá, tudo que isso representou naquele momento de vida que a gente estava vivendo, tudo que a gente aprendeu e todas essas vivências, enfim. E eu acho que é igual para todo mundo, ninguém deixou de ter a Oficina das Artes, né? A gente saiu de lá, mas ela não saiu da gente, a gente saiu. Verdade. Mas a Oficina das Artes continua presente nas nossas vidas, né? Enfim, e eu acho que foi muito legal ter participado aqui, ter rolado esse encontro, né, essa conversa, e que venham outras, né? E de preferência que alguma próxima seja presencial aí, né, que essa pandemia acabe e a gente saia todo mundo ileso quer dizer, ileso entre aspas, né? Mas que a gente consiga se abraçar, né, de novo, enfim, porque isso está fazendo muita falta também. Sim. E um grande beijo aí para todos. Aí. Beijo também, muitas saudades, foi muito bom ter reencontrado vocês, ainda que dessa forma, né?
mas é melhor que nada. Uhum. Obrigada, Nanaia, por ter sido, né, nossa mestra. Ai, obrigada, Laura, pelos seus bolos maravilhosos. E fazer o aniversário lá na oficina. Ainda são maravilhosos, mas que participou do meu aniversário em especial, daquela festa junina que a minha mãe estava fazendo o bolo caindo, aí você chegou e já deu um jeito em tudo, já mostrando ali, né, que você seria uma grande... Esses outros talentos. Exatamente. Muito bom. Mas obrigada por ter feito parte desse momento da nossa vida, né? Que nos formou, né? Quando a gente ainda era tão criancinha, né? Tão bobinho. E ao mesmo tempo não. Obrigada mesmo. Queria agradecer a todo mundo, tanto por ter participado desse bate-papo, por estar aqui, por ter topado. Eu achava que ia ser... na minha cabeça ia ser muito mais longo, ia ter muito mais gente, porque a vontade é de ficar juntando muito mais gente, né? Todo mundo que passou, todo mundo que a gente citou, uma vontade de que a gente estivesse aqui participando também desse episódio. Agradeço muito a todos vocês e a gente vai continuar, né? De todo jeito, mesmo que ainda aqui remotamente, de alguma maneira, torcendo para logo a gente realmente conseguir se encontrar. Este podcast foi produzido pela CropCircles.Buzz. Se você curtiu esse episódio, assine o nosso feed para receber atualizações e apresente-o para mais um amigo que ainda não conhece o Viva Aparecida ou não conhece podcasts. Nós estamos nas redes sociais como Viva Aparecida Podcasts. Se você tem dicas, sugestões ou quer falar com a gente, também pode mandar um e-mail para vivaparecida.podcast@gmail.com. A gente se encontra novamente em breve aqui na Rua Aparecida.